Salve, salve, galera! Bom dia para todos que estão ao vivo aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Bom dia para você, que é a nossa audiência cativa aqui do programa. Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um Morning Show, a revista eletrônica sempre de segunda a sexta-feira que a Jovem Pan promove aqui. Um debate plural, democrático, para fazer você participar e ter a sua opinião formatada neste nosso ilustre programa. Eu queria dar um recado antes de começar aqui para vocês e fazer um pedido aqui, um desafio. Vamos lançar um desafio aqui neste Morning Show desta terça-feira. Nosso canal no YouTube está quase chegando a 1 milhão de inscritos. Faltam menos de 1.000 inscritos para a gente bater essa marca. Eu queria muito contar com a sua participação, com a sua inscrição no nosso canal. Muita gente nova entrou nas últimas semanas no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora a sua inscrição, porque esse é o desafio que a gente quer lançar aqui hoje. Vamos bater 1 milhão no canal do YouTube ou não vamos? Vamos, Adriles, ou não vamos? Bora! Bora! Hora do show, porra! Vambora, então a gente precisa contar muito com a participação virtuais em torno de do Morning vocês. Show. Através da sua inscrição no canal do YouTube, você pode sim sempre ser notificado quando a gente estiver no ar. Bora, gente, vamos começar então o programa? Bom dia, Adrilho Jorge. Bom dia, Flor do Dia. Vini já tá na escuta? Não. Você permaneça no... Bom dia, Vini. Paulinha, conta pra nós qual que é a hashtag de hoje. Bom dia pra você. Olha, a hashtag já tá aqui, hashtag Missão do Humor. Muito bem, Paulinha. Produção, eu não vejo ainda nem o Denis, nem o Zé Maria Trindade, então vamos seguir em frente aqui. Olha, vamos abrir o nosso papo matinal, então, com um assunto que está gerando muita discussão entre aqueles que acompanham as notícias sobre a pandemia do Covid-19. A chefe do programa de emergências da OMS, Maria Van Kerkhove, disse ontem que a transmissão da Covid por pacientes assintomáticos parece ser rara. Vini, vamos então aos detalhes. Pois é, Paulo, foi uma fala bem polêmica aí da chefe de emergências da Organização Mundial da Saúde. Mas quando perguntada sobre os casos assintomáticos, olha só o que ela respondeu. A partir dos dados que temos, ainda parece ser raro que uma pessoa assintomática realmente transmita adiante para um indivíduo secundário. Aí ela embasa, Paulo, esse argumento a partir de países com grande capacidade de testagem. Ela diz o seguinte: temos alguns relatos de países que estão fazendo um rastreio de contatos muito detalhados. Então, seguindo esses casos assintomáticos, seguindo contatos, e não estamos encontrando transmissões secundárias. É muito raro. Essa declaração, Paulo, é muito polêmica, e eu conversei até com o infectologista Dr. Jean Gorenstein agora pela manhã, que ele me disse até que depõe contra tudo que está sendo falado sobre essa doença no mundo inteiro, né? Inclusive também, historicamente, sendo comparada com outros vírus parecidos, né? E que tem essa transmissão a partir de assintomáticos também, principalmente por causa da saliva. São decorrentes de um número limitado de estudos com pequenas amostras que estão sujeitas a revisões e não podem dizer se eles carregam a transmissão ou não. Ou seja, é um pouco confuso, é um pouco complexo, né, essa história, porque a gente até se baseou esses estudos do isolamento social justamente acerca das pessoas assintomáticas, né? E o presidente Jair Bolsonaro, hoje pela manhã, até fez um tweet relacionado a isso, se manifestou, onde ele diz o seguinte: após pedirem desculpas pela hidroxicloroquina, agora a OMS conclui que pacientes assintomáticos, a grande maioria, não têm potencial de infectar outras pessoas. Milhões ficaram trancados em casa, perderam seus empregos e afetaram negativamente a economia. Paulo. Vini, é inacreditável essa situação que nós estamos vivendo em relação ao OMS. E eu chamo a OMS de DMS, aí o nosso ouvinte telespectador pode escolher a palavra que quiser em relação ao D. Pode ser desorganização, pode ser desinformação.
É impressionante, desde o início da pandemia. Ontem, no Jornal da Manhã, nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Dr. Jean Gorenstein. Ele mesmo, como médico infectologista, disse sobre a atuação pífia, ridícula de uma Organização Mundial da Saúde que deveria guiar a sociedade, direcionar a sociedade, mas não, deixa a sociedade mais confusa do que se não tivesse falado essas bobagens que tem falado todos os dias, mensagens confusas, distorcidas, e mostra, e isso é uma coisa que me chama muito a atenção, se essa fala realmente da DMS, né, a Desorganização Mundial da Saúde, for verdadeira mesmo, isso mostra para nós que esse isolamento social deveria só ter sido feito com as pessoas que não são assintomáticas. É muito sério isso que a OMS está falando. É seríssimo Paulo. isso. Ela simplesmente está dizendo que esse isolamento social não serviu de nada. Fala, Vini. Eu acho que você tem razão, e é importante a gente ressaltar aqui, um pouco fora de contexto, é bem complicado mesmo e deixa a população ainda mais confusa. Mas, Vini, você vai concordar comigo que ela representa a OMS. Qualquer coisa que Sim, essa com mulher certeza, falar é com oficial, certeza. né? Eu acho que não tem como a gente esperar uma nota oficial, sendo que a própria diretora está falando isso. A gente fica preocupado Então, mas com essa é confuso porque ela fala isso, depois a própria OMS apresenta uma informação de que ainda não há estudos abrangentes que possam concluir essa informação que ela passou. Então é bem confuso mesmo. Deixa eu botar aqui na nossa roda, na nossa conversa aqui, já vejo no telão, Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, como é que repercutiu essa fala da OMS aí em Brasília? Olha, muito, viu? Surpreendeu. Paulo, depois da pandemia, os organismos internacionais serão diferentes. Isso já está definido. Outra definição é de que o vírus é novo e abalou não só a ciência, mas também as relações internacionais e até nacionais. Se esta definição for científica, ou seja, uma verdade científica, significa que jogamos fora tempo precioso e realmente não havia a necessidade da quarentena, que muita gente não sabe para que existe a quarentena. Quarentena não é vacina e quando as pessoas saírem da quarentena vão encontrar o vírus naturalmente. Os organismos internacionais, todos eles, né, não só a OMS, demonstraram que não são solução em tempos de crise. Em tempos de paz é muito bonito porque faz discursos, faz até alguns estudos, mas os estudos não são partilhados com a humanidade, ou seja, depois da pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer. Quem disser o que vai acontecer na economia, quem disser o que vai acontecer na saúde, está mentindo, porque é isso aí. É uma desinformação geral, não só a OMS. Também o mundo científico está perdido com relação ao vírus. Mas depois da pandemia, seguramente, os organismos internacionais serão diferentes. Não vão dominar, como era a ideia inicial de quem não tem voto, dominar governos eleitos democraticamente. Então, tudo vai mudar. A OMS se propôs a fazer uma mudança no mundo sem dados concretos e com os tais dados científicos e médicos, né? Isso assusta. Zé. Perfeito. Olha, já está aqui conosco também o Denis Burgerman. Denis, bom dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você confia na OMS? Como é que você enxerga esses vai e vens aí da entidade? Ontem teve uma escorregada de mensagem mesmo, uma falta de clareza, mas, gente, muita atenção aqui. Não vamos disseminar desinformação, porque é isso que está acontecendo. Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Vamos ficar muito atento à terminologia. O que foi dito ontem num tweet? Né? A gente está lendo os estudos científicos todo dia. Os estudos científicos não devem ser jogados fora. Ontem teve um tweet de uma pessoa. É por isso que eu fico tão enlouquecido com o fato de que hoje em dia a gente não tem nenhum técnico no Ministério da Saúde lidando com essa pandemia no Brasil. A gente demitiu há 26 dias o ministro da Saúde, ele montou uma equipe sem nenhuma pessoa da área da saúde, e daí a mensagem vem toda atabalhoada. É por isso que o Brasil tem sido o pior país do mundo ao lidar com essa pandemia. Mas assim, não vamos difundir mais desinformação ainda. Não é verdade que a OMS disse que assintomáticos não transmitem.
Aham, sei. Isso não aconteceu ontem. Fiquem de olho na cobertura de hoje. Essa cobertura vai ser corrigida. Eu estou acompanhando aí os tweets da Maria. Mas se vai ser corrigida, significa que ela falou, Denis? Então não precisa ser corrigida. Ela falou uma mensagem com ruído. Ela falou uma mensagem com ruído. E ruído não deve ter numa pandemia. Perfeito. Agora, desinformação do presidente é terrível, né? Okay. Não é verdade o que ele postou. E assim, não é verdade que a OMS pediu desculpas pela hidroxicloroquina. Tem muitos estudos com hidroxicloroquina, nenhum comprova a eficiência. Okay. Vários deles apontam para um risco aumentado. E teve um estudo que tinha problemas metodológicos. Eu tô dizendo a verdade, olha. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Os estudos estão sendo publicados antes de checagem por pares, porque não dá tempo, porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente tem que ter informação rápido. Esse discurso foi tirado, esse estudo foi tirado do ar. Tem outras pessoas para falar também. Vamos Não vamos difundir desinformação. Okay. E vamos mediar, né, Paulo? Não toma partido. Você tem que olhar os fatos. Seja um mediador. Ok. Não estou tomando partido. Eu estou indo aos fatos. Exatamente o que você falou. Vamos lá, Adriles. Quem diria que Denis Russo seria um negacionista das informações disseminadas pela própria OMS? Portentora do princípio da ciência ou pseudociência. Peraí, gente. Só um minuto, Denis. Sossega a periquita. Só um minuto, Denis. Só um Sossega, minuto, por favor, calma. Denis. Respeita a voz das pessoas. Você teve a oportunidade de falar. Vamos lá. O Denis Russo pode dizer, e eu concordo com ele, que a ciência é um conjunto de hipóteses testadas ao longo de um tempo vasto de pesquisa. Só que o que a OMS fez, meu caro Denis Russo, foi transformar toda a humanidade no mundo, em cobaia, fazendo a apologia de um tipo de isolacionismo que agora está sendo francamente contestado dentro da própria OMS. Ora, não importa se em 2, 3 dias os pré-sintomáticos não se confundem com os assintomáticos durante 10, 15, 20 dias, não apresentam sintomas e, segundo essa moça, que eu esqueci o nome, falou que exatamente não transmitem ou transmitem rarissimamente. Ou seja, se isso vier à tona de maneira clara, parece que a OMS está indo e voltando, exatamente porque tem medo dessa verdade. Se não era muito simples, faz uma pesquisa com os confinados, com as pessoas confinadas que são infectadas. Metade morreu dentro de casa em asilos como a Suécia, 2/3 morreram dentro de casa como em Nova York. Ou seja, há uma coisa muito obscura, numa zona muito obscura, na falta de pesquisa sobre a relativização desse isolacionismo. Ou seja, a confirmar essa fala dessa diretora do OMS, você, meu caro, que ficou confinado, que perdeu emprego, que ficou angustiado, que perdeu sua liberdade de ir e vir, que perdeu seu emprego, sua capacidade de sustento à sua família, você, minha cara, que foi agredida dentro de casa devido exatamente à propulsão das doenças psíquicas que o isolamento faz, você foi feito de bobo. Não era pela ciência, era por uma pseudociência que se arrogava em certeza absoluta, que deixou confinado, enclausurado dentro de casa, impedido de prover seu próprio sustento. Ou seja, te condenaram ao empobrecimento, a falta de liberdade, a perda da sua individualidade em nome de um projeto globalista de poder, que agora está sendo completamente contestado. Como é que a gente vai dar a nossa liberdade, aos nossos governos, nossa capacidade de escolha a organismos que não têm o menor senso de escrúpulo de lançar uma certeza absoluta em cima do isolacionismo e trancafiar o mundo inteiro, condenando o mundo à miséria, à pobreza, à fome e à morte. Ou seja, a OMS, ela sim que pode ser chamada de genocida. E esses políticos que falam em nome da ciência, esses pseudo-jornalistas picaretas que falam em nome de uma ciência que nunca foi comprovada, faça como os versos do Augusto dos Anjos, entendeu? Apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Esses populistas, cientistas, pseudo-jornalistas, pseudo-cientistas, pseudo-políticos te enganaram, te deixaram preso em nome de uma coisa que se arrogava chamar ciência, que era simplesmente pretensão em te isolar e te controlar. Vou pedir, por favor, para que os nossos debatedores aqui sejam mais concisos para a gente ter oportunidade de ouvir a todos. Eu queria ouvir a opinião da Paulinha. Vamos lá, Paulinha. Eu não escarro a boca de ninguém que tem uma pandemia. Eu acho que querer bater na OMS é perder um pouco do foco do problema, né? A gente está vivendo uma pandemia. Mas a questão é que a gente tem um vírus altamente contagioso.
E eu não entendo como é que o Adrilles, por exemplo, defende que a gente tem que sair na rua e tudo bem. Não falei. Eu não consigo entender. Ué, muitas vezes você vem aqui atacar Paula, essa questão, é o isolacionismo. Paulo, é simples. Adrilles, veja o que aconteceu em cidades que lidaram com o surto. O que é que foi feito nessas cidades? Foi feito isolamento social, com muito mais respeito do que foi feito no Brasil. Nova York se atrasou em 15 dias para fazer isso, Adrilles. Não há uma insistiu em não fazer. Direta entre isolacionismo Existe, e Adrilles, essa relação não e tem um monte de dados sobre isso. Você nega isso também. É complicado lidar com você também. Você fala do caso de Nova York, que as pessoas se infectaram em casa. Claro, porque quem saiu não tomou cuidado, esse vírus é contagioso, gente, é muito contagioso. Assintomático não é, Paula. A OMS acabou de falar que não é. Pré-sintomático, Na Itália, as pessoas você está confinado. Você está contagiado agora, Adrilles. Se você está contagiado agora aí no estúdio, você não tem nenhum sintoma, você está tendo contato com as pessoas, você pode estar contagiando. A OMS acabou de dizer que não, Paula. Não, ela não falou isso. Ela falou assintomáticos, não pré-sintomáticos. Você pode estar com o vírus e não ter sintomas ainda. E ter daqui a 3 dias. São 2, 3 dias. Adrilles, Paulinha e Denis, deixa eu passar aqui para um outro assunto, que o nosso tempo, vocês sabem, é bem escasso. A gente precisa aproveitar ele da melhor maneira possível. Eu queria que o Vini falasse um pouquinho, porque a própria OMS se manifestou também a respeito do apagão de dados sobre a Covid no Brasil, né? O que disse a entidade, Vini? Isso, Paulo. Essa declaração já foi dada por um outro representante da OMS, que é o diretor executivo aí da organização, o Mike Ryan. Ele foi perguntado por uma repórter brasileira sobre se a OMS está preocupada aí com a confusão no Brasil em torno dos dados do coronavírus. Aí ele destacou que recebe alguns dados positivos aqui do país, bastante detalhados, e que espera sinceramente que isso continue. Ele lembrou que o Brasil é um país muito grande, que tem uma população muito diversa, parte dela vulnerável e particularmente muito em áreas urbanas, populações indígenas, enfim. E aí ele respondeu que é muito importante que haja coerência nessas mensagens, todos protestem de forma segura, usem máscaras, fiquem no mínimo a 1 metro de distância dos outros e não saiam de casa se sentirem os sintomas da Covid-19. Ok, vamos então rodar o debate aqui sobre essa questão dos dados no Brasil. Como é que está aí em Brasília essa questão, Zé? O que o governo federal vai fazer? É tão difícil assim, Zé, fazer um site que seja transparente, uma plataforma? Por quê? Por que essa confusão toda, hein, Zé? Olha, Paulo, o governo federal não é dono dos dados, né? Apenas retransmite os dados. Existe já uma legislação que obriga o governo federal a divulgar os dados. Não é a primeira vez que uma epidemia, no caso de uma epidemia, esta é uma pandemia, né, provoca esse tipo de debate. Em 74, uma epidemia de meningite acabou provocando o mesmo debate, porque o governo dizia naquela época de que estavam tentando assustar a população e que não havia a epidemia que matou muita gente por aqui. Então esse debate é antigo. No IPEA, o Ayrton Ellery deixou a diretoria porque se recusou a mentir sobre dados da Dilma sobre o fim da miséria. Então os dados são importantes, sim, e devem ser divulgados. Para se ter uma ideia, o assunto foi parar no Supremo. Antigamente aqui tudo acabava em pizza, agora tudo acaba no Supremo. E o ministro Alexandre de Moraes determinou ao Ministério da Justiça, aliás, da Saúde, para divulgar os dados como antes. Agora, o que aconteceu? Se houve, por parte do governo, uma tentativa de esconder os números, a situação se inverteu, porque agora os governadores vão divulgar os números de forma separada. E os veículos de comunicação formaram um pool também e vão divulgar, já estão divulgando números próprios. E o Ministério da Saúde é obrigado pela Justiça a divulgar. Então os números agora vão ser transparentes, já eram transparentes. O governo não é dono de dados, né? Quem transmite os dados são os estados, e por determinação do Supremo é quem dirigem também todo esse processo contra a pandemia. Ok, Zé Maria, vou dar 1 minuto para o Adrilles, mais 1 minuto para o Denis comentarem essa pauta. Vamos lá, Adrilles, você primeiro. Fica difícil ser light com a OMS, né?
para sair para protestar contra o racismo, pode, com as devidas medidas de distanciamento. Mas para um pai de família que mora numa favela sair para trabalhar, não pode. Tem que ficar fechado dentro de casa. É complicado, né? Se a OMS, que em conluio com a ditadura chinesa, adiou o anúncio da pandemia e é corresponsável pela disseminação do pior, do vírus Covid-19, quiser saber dos números, é que simples. Que pesquise também, que vá lá na fonte. Que são as prefeituras que lançam dados para os governos estaduais, as secretarias de saúde do governo que mandam exatamente para o Brasil. Agora, para o governo federal. Agora, a questão que se coloca é a seguinte: números são atrasados. A gente tem sempre segunda, terça-feira um aumento desses números, que no fim de semana parece que param de trabalhar. Números de secretarias municipais são atrasadas. Ou seja, a gente pega, tem que separar notificação de óbito pretérito com mortes naquele mesmo dia, ou seja, confunde-se tudo, e essa confusão atrapalha exatamente o exame mais detalhado da evolução da doença, para saber se a gente está no pico, já está num crescente ou está numa decrescente. Ok, ou seja, é uma série de coisas. E alguns municípios, é bom lembrar, estão sendo denunciados por supernotificar casos, colocar Covid como atestado de óbito, quando tem outras comorbidades, sujeito que morre de câncer, de leucemia, aí tem eventualmente Covid, é colocado lá como Covid. Ou seja, há uma série de caos nas secretarias municipais que querem receber verbas para decretar calamidade pública e inflarem números, e mandam números alterados, e mandam números atrasados para as secretarias estaduais. A responsabilidade é das secretarias estaduais e dos municípios, não do governo federal. Favor. Acabei. Vamos lá. Eu me preparo para dar uma resposta, o Adriles começa a inventar dado e me desvia aqui. Mas eu não vou falar do que ele falou. Basta dizer que nenhuma das informações que ele disse é verdadeira. Assim, em relação à pergunta que o Paulo me fez, não vou me desviar. Tá muito claro o que está acontecendo. Tem uma operação de acobertamento, né? Diminuir artificialmente os números para não pegar tão mal, para não ficar tão óbvio que o Brasil tá fazendo o pior trabalho do mundo. Como é, rapaz? Cachaça, c*****. De novo. Toma cachaça, c*****. Muito bem. Com imagem... Isso é muito evidente. Mas o trabalho é dos governos e dos municípios, Denis. O governo não pode fazer nada federal. Você e o Adriles passaram, deixa eu ouvir agora para encerrar o Zé Maria Trindade esse assunto. Vamos lá, Zé, para a gente se despedir de você. Esses números aí, números são importantes porque não é só a opinião pública, é porque eles definem o norte das políticas públicas. Daí a grande importância. E no Brasil, há uma carência histórica de falta de dados, de números. Nós temos um trabalho muito difícil aqui quando lidamos com dados, números, né? Esses números são importantes porque eles definem a política pública. Mas o Supremo tolhiu o governo federal de praticar políticas públicas e uma coordenação nacional. Tudo isso agora está nas mãos dos governadores e municípios. Só que hoje a grande novidade é a seguinte: a Justiça tomou conta de tudo. O governador daqui do Distrito Federal determinou a abertura de comércio e a Justiça foi lá e mandou fechar. Isso está acontecendo no país inteiro. Quer dizer, a Justiça se agigantou. Prefeitos me dizem aqui que procuradores, não, promotores e juízes estão determinando nos municípios o que fazer, chegando ao ponto de dizer: põe um ponto de ônibus aqui, abra uma escola ali. Isso é coisa do executivo. Então, o que está acontecendo é que a Justiça tomou as rédeas da coisa. Perfeito. Zé Deixa eu agradecer a participação do nosso Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, aquele abraço, super obrigado e a gente se vê amanhã. Um beijo pro brilhantismo, bem, obrigado. Isso aí. Obrigado. Gente, vamos girar o assunto então. A atriz Tayla Ayala virou vidraça por lançar uma marca de roupas. E que às vezes são ignoradas e a gente acha que é uma piada, mas que acaba ferindo o outro. Eu estou sempre a favor do diálogo e do respeito. Muito bem, gente. Olha, no início do programa eu lancei o desafio aqui da gente conseguir chegar a 1 milhão de inscritos. E a gente aqui, tanto eu, o Denis, a Paulinha, o Vinícius e o Adriles, temos aqui que agradecer vocês, porque hoje o canal do YouTube do Morning Show bateu mais de 1 milhão de inscritos. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, pela parceria. De verdade, é um prazer mesmo a gente ter conseguido chegar a essa marca. Valeu. Vocês são campeões. Uhul! Ô, Paulinha, vamos encerrar o programa de hoje com aqueles famosos tweets?
Muito bem, Paulinho, um beijo pra você, até amanhã, super obrigado. Até. Valeu, Vini, aquele abraço. Valeu, Paulo, abração. Denis Burgman, nos vemos amanhã. Caralho! Valeu, grande prazer. Temos que comemorar esse 1 milhão de alcance, mas isso é uma responsabilidade também, hein, Paulo? Cuidado com informação falsa. Valeu, Denis, você é o cara. Valeu, meu. Adriles, aquele abraço. Só dizer que eu amo uma plus size, é minha preferência afetiva, tá? Então eu sou isento pra falar desse assunto. Muito bem, gente, o Morning Show de hoje vai terminando em alto astral, alegria e principalmente gratidão por vocês terem feito o nosso programa chegar a 1 milhão de inscritos no YouTube. A gente se vê amanhã pontualmente aqui às 10 horas da manhã na Jovem Pan Rádio que virou TV. Aquele abraço.